Abra suas Bíblias, hoje nós vamos em 1 Tessalonicenses, nós vamos iniciar uma nova série de pregações. Eu não sei até quantos anos eu vou viver, mas espero que eu consiga pregar pelo menos o Novo Testamento todo até o final da minha vida. Quem sabe Deus não nos presenteie com isso. A gente já pregou sobre Romanos, deixa eu ver o que mais. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e agora Tessalonicenses. E as parábolas de Jesus, mas em Mateus. Também tivemos outras séries também, mas eu gosto muito do modelo de pregação Lectio Continuus, que significa uma leitura contínua. Ok? E hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Amém? Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos o seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria, que vem do Espírito Santo, e se tornaram nossos imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia quanto na Cássia. Partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentaram como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Amém? Esse texto, ele é a carta de Paulo. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo e é considerada uma das primeiras epístolas escritas por Paulo. A maioria dos estudiosos creem que ela seja a primeira epístola, e alguns estudiosos creem que Gálatas foi a primeira epístola. Mas fato é que foi uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Essa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo no início do seu ministério, foi uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Essa carta foi escrita no final do ano 50 depois de Cristo e início do ano 51, decorrente da segunda viagem missionária de Paulo. Então, Atos capítulo 17 vai falar como que foi um pouco dessa viagem. Paulo, ele está passando por um lugar chamado Anfípolis Apolônia, e ele chega até Tessalônica. Essa cidade, ela faz parte da Via Ignátia. A Via Ignátia era a mais importante estrada romana, que era uma rota comercial e militar extremamente importante para a expansão e desenvolvimento da sociedade romana. E essa rota, ela auxiliava as cidades que tinham ali que faziam parte daquela rota comercial, daquela via principal, que era a Via Ignátia, para que as cidades que faziam parte daquela rota
fossem amplamente beneficiadas com cidades comerciais, rotas importantes que podiam transacionar mercadorias. Então, a cidade de Tessalônica era uma cidade muito grande. Era uma cidade que ela não pagava tributos a Roma e também podia cunhar as próprias moedas. Então, era uma cidade extremamente importante e, de certa forma, até independente, um grande centro comercial. E Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele passa por Tessalônica. E ele vai para, depois, passa pela Via Ignátia e chega em Tessalônica. Chegando em Tessalônica, vai dizer que ele passa 3 semanas, 3 sábados pregando em Tessalônica. A Bíblia não vai dizer exatamente quantos dias ele ficou, mas é enfático em dizer que foram 3 sábados. Então ele ficou por volta de 3 a 4 semanas, menos de um mês em Tessalônica. E ali em Tessalônica ele começou a pregar o Evangelho. Ele ia para a sinagoga, e quando ele chegava na sinagoga, ele começava a discutir com os judeus. Quando a gente fala discussão, não é no intuito de dizer que eles batiam boca, mas eles debatiam. Era muito comum que nas sinagogas ou nos lugares públicos, os sábios, os mestres, os professores se encontrassem para discutir sobre diversos assuntos. E Paulo vai justamente para a sinagoga aos sábados e ele começa a pregar e ensinar. E na sinagoga, durante 3 sábados consecutivos, ele discute as Escrituras com o povo. E o que ele faz? Ele começa a explicar as profecias que falavam a respeito de Jesus no Antigo Testamento para os judeus daquele local. E também explicar por que Jesus precisava vir e morrer na cruz do Calvário, sofrer, e que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E aí, apresentando Jesus àquela comunidade, muitos judeus passaram a crer na mensagem de Paulo. Muitas pessoas passaram a crer, e não só os judeus, também os gregos começaram a crer. E aí começou-se ali uma pequena comunidade cristã. Só que junto com isso também se levanta uma grande perseguição de outros judeus que ouviram a mensagem que Paulo estava pregando, mas não criam naquilo que Paulo estava falando. Enquanto algumas pessoas criam que aquilo que Paulo estava falando fazia sentido e passaram a crer, vai dizer que eles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, através daquela pregação. E algumas mulheres também tementes a Deus, de alta posição, ou seja, a mensagem de Paulo alcança diversas pessoas, inclusive pessoas muito influentes na cidade. O que acontece depois disso? Alguns judeus, eles começam a ficar irritados com aquela mensagem que Paulo estava pregando e com o fato daquelas pessoas estarem se convertendo. E movidos por uma inveja, eles vão então e começam a dissuadir as multidões para dizer que Paulo e aqueles cristãos eram desordeiros. E havia um pensamento naquela época que era decorrente de toda aquela prosperidade de Roma, que era a Pax Romana. O que era a Pax Romana? A Pax Romana era uma paz que era concedida pelo Império muito por uso da força. Então, eles não permitiam qualquer tipo de motim. Se tivesse qualquer pessoa reunida ali, 4 ou 5 pessoas reunidas ali com um princípio de tumulto, eles já desfaziam aquilo imediatamente, para impedir qualquer tipo de rebelião contra o Império. Então, a forma como eles tinham para conter qualquer tipo de rebelião era através da violência. Eles eram violentos para impedir qualquer início de tumulto. Então, imagina o seguinte, eles não esperavam chegar uma multidão, começar ali uma rebelião, queimar pneu, tocar fogo em madeira, virar carro, para chamar o choque para o choque vir. Tinha 4, 5 pessoas, alguém falava assim, eles querem se rebelar. O choque já vinha na hora. Na hora, e era sem conversa. O pau cantava. Como diz o bom português, né? O pau cantava na casa de Noca, né? Então, o pau quebrava mesmo. Porque não se podia ter nenhum princípio de contenda, nenhum princípio de multidão e princípio de motim, de revolta, revolução, nada disso. Então, o que aqueles judeus fizeram? Eles foram às autoridades e falaram assim, olha, tem uns desordeiros e desocupados que estão começando um tumulto. Aí eles falaram assim, onde é isso? Aí falaram assim, lá na casa de Jason, que era um cristão que havia se convertido. Quando eles chegam na casa de Jason, eles colocam todo mundo para fora,
levam aquelas pessoas para uma audiência pública, e aí eles são acusados de dizerem que há um outro rei que não seja o próprio César, que eles falavam que Jesus era o rei, e não César. E aí o que acontece? Eles então são advertidos, falam, se vocês continuarem com esses motins, com essas rebeliões, com esse tumulto, vai todo mundo preso. Então, vamos parar com esse negócio. E aí o que acontece? Eles pagam a fiança e voltam para casa. Eles se reúnem e falam para Paulo assim, Paulo, está perigoso aqui, acho melhor vocês irem embora, porque o negócio aqui vai ficar complicado daqui para frente. A gente é da cidade, a gente aguenta, a gente vai ficar por aqui, a gente não vai sair daqui, mas é melhor vocês saírem. E aí Paulo sai de Tessalônica, depois de 3 semanas. Aquela igreja havia sido pouco instruída. Eles só tinham tido 3 semanas de reuniões. Imagina você começar qualquer coisa, e o tempo que você tem para iniciar algo são 3 semanas. A gente está na igreja aqui, para vocês terem ideia, faz 15 anos. E tem gente que está com a gente desde o começo. E tem dúvidas a respeito acerca de vários assuntos, que é normal. Eu tenho dúvidas a respeito de vários assuntos, o que é normal. Imagina alguém ser instruído em menos de 21 dias, em 3 semanas, ouve a mensagem, crê no Evangelho, é implantado uma igreja naquele local, e o fundador da igreja é obrigado a ir embora. E o que fica ali? Um monte de novo convertido. Já viu novo convertido conversando? Já viu? Se juntar um monte de novo convertido. A gente que é das artes marciais, eu, por exemplo, pratico jiu-jitsu, Edivaldo, Vinícius e outras pessoas, a gente não deixa 4 faixas brancas junto, porque aquilo é início de motim. Pode dar problema, uma revolta. Eles se quebram, eles se machucam, eles se matam. Tem professor que só deixa um faixa branca começar a fazer rola depois de 1 ano de treino. 1 ano de treino, até que a faixa branca esteja apto para começar. E quando a gente fala do Evangelho, ainda é muito mais complexo. É impossível você ensinar alguma coisa para alguém em 20 dias, em 3 semanas. Mesmo que aquelas pessoas não trabalhassem, não estudassem, não fizessem mais nada da vida, eles tivessem 21 dias só ouvindo falar de Jesus, ainda seria pouco. E Paulo, então, é obrigado a sair da cidade. Ele sai, ele vai com Silas para Bereia, depois eles vão para Atenas, e de Atenas eles chegam em Corinto. Então, tudo isso acontece durante a segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo, quando chega na cidade de Corinto, ele lembra dos irmãos de Tessalônica. Ele fala assim, deixamos o povo lá sozinho. Eu não sei nem se tem igreja lá ainda, se tem alguém lá ainda, porque o trabalho está vindo bem, as pessoas estavam crendo em Cristo, estavam se convertendo, mas a gente teve que sair de lá correndo, fugido. E ele vai e fala assim para Timóteo, Timóteo, volta para Tessalônica e vê como os irmãos estão. E Timóteo vai então para Tessalônica. Timóteo era novo convertido também, tinha 1 ano de conversão, tinha 1 ano que Timóteo estava andando com Paulo. Era tudo novo convertido. Paulo era um recém-missionário, Timóteo era alguém que caminhava com Paulo há 1 ano, ele era filho de mãe cristã, pai grego, filho de mãe judia, pai grego, a avó dele também era cristã, e não tinha tido também tanta instrução, mas era alguém que caminhava com Paulo, era um discípulo direto de Paulo. E quando Timóteo vai para ver a igreja de Tessalônica, ele então tem uma surpresa grande lá. Os cristãos estão perseverando. A igreja está amadurecendo. Só que a igreja também tinha diversas dúvidas, coisas que eram importantes. A igreja ela nasce em meio a uma perseguição, nasce em meio a um conflito, a uma contenda. A igreja, com menos de 1 mês de fundada, já tinha gente querendo fechar a igreja, já tinha gente querendo parar a obra, já tinha gente querendo destruir a igreja, queria impedir que aquela igreja prosperasse.
Se tem uma coisa que faz crente crescer, é prova, é luta, é dificuldade. A gente tem que agradecer a Deus pelas lutas que a gente enfrenta, porque muitas vezes é isso que nos faz orar. Só que a gente também se engana em achar que luta converte alguém, que problema converte alguém. Mas para o crente, para o genuíno cristão, a dificuldade ela tem um caráter pedagógico. Para o ímpio, não. Para o cristão, sim. O cristão, ele é amadurecido através das suas lutas, através das suas dificuldades, através das suas dores. Mas a gente não pode achar que a dor é um instrumento para que as pessoas se convertam. Tem gente que passa luta e vai para as drogas. Tem gente que passa luta e vai para o alcoolismo. Tem gente que passa luta e reage de diversas formas diferentes. Agora, o cristão, quanto mais luta ele passa, mais ele se coloca aos pés do Senhor. E aí, aquela igreja, então, quando Timóteo chega na igreja, ele encontra aquela igreja unida, perseverando, em oração, crescendo, mas com muitas dúvidas. E uma das dúvidas que eles tinham, antes deles se converterem, eles eram um povo politeísta. O que significa isso? Eles criam em vários deuses. Eles não tinham um único Deus, como os judeus tinham. Eles criam em todo tipo de divindade. E os deuses, e o panteão de deuses gregos era gigante. E um desses deuses que eram cultuados era o deus Hades, que era conhecido como deus dos mortos e do inferno. E acreditava-se que as pessoas que morriam, eles estavam sob domínio e poder de Hades. E Paulo, quando anuncia a mensagem do Evangelho, Paulo fala muito sobre Cristo, sobre perdão, sobre a ressurreição de Cristo, mas não tem tanto tempo para ensinar aqueles cristãos acerca de outros assuntos. E aqueles cristãos tinham uma preocupação a respeito da vida daqueles que morreram antes da segunda volta de Cristo. Porque aqueles que estavam vivos criam que Jesus Cristo voltaria naquele tempo. Mas eles pensavam assim, mas e os que já morreram? O que vai acontecer com eles? Eles estão sob domínio de Hades? Eles estão sob o poder de Hades? E aí Paulo vai e começa a instruir aqueles cristãos. E aí quando a gente vê algumas indicações importantes em 1 Tessalonicenses, é o seguinte, que aquela igreja reconhecia a autoridade de Paulo. A gente já teve a oportunidade de falar sobre outras cartas aqui. Na maioria das cartas, Paulo se apresenta e dá a sua credencial. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado não segundo a carne, mas segundo Cristo. E aí ele fala quem ele é, ou seja, ele dá a sua credencial apostólica. Ele fala ali qual a autoridade que ele está falando àquela igreja, como ele fala a igreja de Corinto, por exemplo, que haviam judeus ali que se levantavam contra a autoridade de Paulo, a igreja de Gálatas e outras igrejas. Para essa igreja não, ele se apresenta apenas como Paulo. E ele não fala só ele não fala só sobre ele fala sobre aqueles que estavam com ele também, que cooperavam com ele naquela missão, Silas e Timóteo. Ele vai dizer que escreve aquela carta à igreja que está em Tessalônica. Aquela igreja que estava em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa dando ações de graças, dizendo que Deus lhe dê graça e paz. E ele começa então um texto que vai dizer que são ações de graças, onde ele está agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos, pela fé daqueles irmãos. Porque se você chega num lugar, você prega o Evangelho durante 3 semanas, e você volta depois de um ano, aquela pessoa está firme no Senhor, sem internet, sem TV, sem Bíblia, sem rádio, sem igreja, sem livro para ler, sem nada disso, você tem que agradecer a Deus. E ele vai dizer assim, nós damos graças a Deus por todos vocês, e os mencionamos constantemente em nossas orações. Ou seja, o que Paulo fazia? Ele orava pela igreja. Ele orava. Então a igreja é um orando pelos outros. Tem uma frase de um pregador famoso da rádio de muitos anos atrás, se eu não me engano, é o Carlos Apolinário. Ele tinha um programa na rádio, e todos os dias, quando ele terminava o programa, ele tinha uma frase que ele falava assim, então ficamos assim, eu oro por você e você ora por mim. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você tem orado pelo seu irmão?
Você tem orado pelas pessoas que chegam a você com pedidos de oração? Você tem orado para que Deus alcance, salve, fortaleça? Eu lembro de uma história de um pastor que ele teve a fé dele profundamente abalada. Profundamente. Ele tinha uma filha que havia crescido dentro da igreja, havia sido criada dentro da igreja. E aquela filha cresceu ouvindo os ensinamentos de Cristo, na igreja. Assim como os nossos filhos, assim como os meus filhos. A Júlia e o Daniel cresceram na igreja. E de repente, um determinado dia, a filha dele falou assim: pai, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais servir a Cristo, eu não quero mais servir a esse Deus, eu quero viver minha vida. E aquela menina parou de ir para a igreja, começou a fazer todas as coisas erradas que vocês puderem imaginar, começou a se envolver com um monte de coisa, e ela passou um período de apostasia completa. Apostasia completa. Assim, foi a bancarrota. Talvez seja essa a realidade de muitos de vocês. Vocês cresceram, viram os filhos de vocês na igreja, crescendo na igreja, e hoje talvez eles não queiram servir a Deus da forma como vocês gostariam que eles servissem. E aquele pastor, então, ele ficou muito abalado. Ele não tinha mais forças e ânimo para servir a Deus, para pregar, para ensinar a igreja, para instruir a igreja, e ele ficou num estado de letargia espiritual tremendo, uma depressão profunda. De repente, um dia, depois de algum tempo, a igreja vem nessa situação, não da filha do pastor, mas do próprio pastor da igreja. Como o pastor da igreja se encontrava, a igreja se reuniu e chamou o pastor para a igreja. Quando o pastor chegou na igreja, a igreja falou assim: pastor, nós percebemos que nós nunca choramos pela sua filha, nós nunca oramos pela sua filha como precisava ser orado. E naquele dia, a igreja inteira começou a orar, chorar, clamar, pedir a Deus pela filha daquele pastor, e junto com aquele pastor, vestiu as roupas dele e sentiu a dor dele. Aquela menina que estava naquela vida pecaminosa, durante a madrugada ainda, essa oração tinha sido de madrugada, naquele mesmo dia, caiu dos olhos dela como se fossem escamas, os olhos dela foram abertos, ela voltou para casa e falou assim: pai, eu não sei o que aconteceu, mas algo aconteceu na minha vida, eu não quero mais viver essa vida, eu quero voltar para Cristo hoje. A oração, ela muda as coisas. A oração, ela é o meio pelo qual o milagre de Deus acontece na nossa vida. Se você não tem visto o milagre de Deus na sua vida, na sua família, intensifique a oração, peça ajuda na oração, clame a Deus em oração. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo dizia em Tessalonicenses capítulo 1, no versículo de número 3, dizendo que ele orava por aquele povo que tinha deixado lá. Por que aquele povo estava permanecendo fiel? Muito também por conta das orações. A oração vai onde não podemos ir. Paulo não podia estar em Tessalônica, mas o Espírito de Deus estava lá porque Paulo estava orando. Tem lugares que as nossas mãos não podem ir. Tem lugar que os nossos olhos não podem estar. Mas o nosso coração, o nosso espírito, a presença de Cristo está lá. Paulo dizia muitas vezes: olha, eu não posso estar aí, mas o meu espírito está aí com vocês. Então nós precisamos nos unir em fé e oração às necessidades das outras pessoas, da igreja. E aí ele vai dizer assim: relembramos em ações de graça, relembramos o seu trabalho fiel e os seus atos de amor, e seus atos em amor, e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele estava em meio à perseguição, mas exercendo o amor com esperança em Cristo. A gente tem que entender que o fim de toda dor está em Cristo.
A gente vive hoje num mundo em que tudo se tornou público. Tudo é público. A gente tem acompanhado aí nos últimos 15 dias toda a tragédia do Rio Grande do Sul. E eu moro num lugar que eu considero que seja um lugar alto. E eu parei e eu fiquei pensando, falei, será que se acontecesse o que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu estaria salvo aqui? Será que minha casa seria inundada? Talvez você também tenha pensado a mesma coisa. As águas subiram a um nível acima de 30 metros, 30, 34 metros em alguns lugares. 34 metros é um prédio de 10 andares. 10 andares. As águas cobriram prédios de 10 andares. Semana passada, a minha mãe falou com um sobrinho dela, um primo meu que está lá no Rio Grande do Sul, e ele não conseguia chegar na casa dele, e ele falou que as águas estavam no apartamento dele, no apartamento. Eles falaram, caramba, as águas chegaram no apartamento? Não chegaram no apartamento. Ele mora no 5º andar. Diante de tudo isso, a gente sabe que as dores, os problemas vêm. E esse fato que aconteceu fez com que a gente entendesse que pode vir alguma coisa que a gente não tenha controle, que não está planejado, que não é previsto, e não há nada que a gente possa fazer em relação a isso. E aquela igreja, eles estavam em meio a uma perseguição intensa, sofrendo ameaças, mas com esperança. A gente vê aquelas pessoas do Rio Grande do Sul, em muitos relatos, de pessoas com esperança. E às vezes a gente se desespera porque não tem dinheiro para pagar uma conta amanhã. A gente se desespera porque sentiu uma dor de cabeça e essa dor de cabeça é mais forte do que a outra dor de cabeça e a gente pensa que aquilo é um problema grave, gravíssimo. A gente se desespera porque o nosso filho falou, pai, eu não quero ir para a igreja. A gente se desespera porque a empresa diz que vai ter um corte. A gente se desespera por tantas coisas. Mas a nossa esperança tem que estar em Cristo. Não importa qual é o seu problema, seja ele grande ou pequeno, a sua esperança tem que estar em Cristo. No final, é só isso que importa. No final, é só isso que tem valor. Só isso. É a única coisa do qual nós podemos nos apegar, que ninguém pode nos tirar, nada pode nos tirar. E aí ele vai dizer assim, olha, vocês têm perseverado. Ele fala assim, relembramos o seu trabalho fiel e atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles estão em perseguição, a igreja sofre ameaça, mas a igreja está lá, está firme. Em atos de amor. O que são atos de amor? Atos não são sentimentos. Não são pessoas que amam umas às outras, mas não fazem nada umas pelas outras. A gente tem visto pessoas se mobilizando o tempo todo para socorrer as pessoas do Rio Grande do Sul. Você sabe por que aquelas pessoas têm esperança? Não é porque o Lula foi lá dar dinheiro, não deu nada até agora. E os 51 bilhões que foram liberados, estão sendo liberados como medida para socorrer aquelas famílias, é empréstimo que eles vão ter que pagar. A ajuda que está chegando é de gente comum, que vai lá e compra um fardo de água e manda, que vai lá e compra um pacote de arroz e manda, que vai lá e pega as roupas e manda. É o socorro aos necessitados, vem dos próprios necessitados. Isso que são atos de amor. A gente não pode se fechar num mundo onde só o nosso problema fosse importante. A gente é tentado o tempo todo a nos preocupar só com os nossos problemas. O tempo todo. O tempo todo.
mas nós somos também desafiados a não olhar para os nossos próprios problemas, a olhar o outro, a sentir a dor do outro. Pessoas ali perderam tudo que tinham. E não tem seguro que cubra desastres naturais. Ali é perda, 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 perda mesmo. Perda. Vidas serão reconstruídas. E se isso acontecesse aqui em São Paulo? Todo ano acontece. Para uma pessoa, para duas pessoas. Algumas pessoas têm a casa invadida por enchente, outras têm a casa esbarrancada. Há 2 anos atrás, nós tínhamos uma preocupação que a casa da missionária Luciana e missionária Ailton estava condenada pela Defesa Civil, correndo risco de cair. Isso acontece, mas não na proporção que aconteceu lá. Mas os atos de amor são aquilo que nós fazemos para os outros, não para nós mesmos, não é sentimento. Eu estou comovido com a situação do Rio Grande do Sul. O que fez? Orou, doou, mandou uma sacola de roupa para lá, mandou um fardo de água, um pacote de ração. O que você fez? Tem que fazer. Isso é ato de amor. Eu conversei com uma pessoa na sexta-feira, teve um treino de jiu-jitsu, e era treino aberto, então a gente recebeu visitante. E um dos visitantes, no faixa preta que tinha lá, conversando com ele, ele falou que morava no sul. Falei, quanto tempo você está aqui em São Paulo? Ele falou, 2 anos. Eu falei assim, né, triste, né, o que aconteceu lá no sul, lá, tipo assim, né, triste, eu estou em São Paulo, mas triste com o que aconteceu no sul. Ele falou assim, não, mas na minha cidade não aconteceu nada não, tipo, não está nem aí. O jeito que ele falou é como se ele não se importasse, porque ele não foi atingido. E Paulo, ele sai da cidade de Tessalônica com uma preocupação com aquelas pessoas de Tessalônica. E fica feliz por saber que eles estão perseverando. Ele vai dizer, sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Pois quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. Ou seja, o Espírito Santo testificava a respeito da mensagem de Paulo. E havia poder naquilo que Paulo falava. Provavelmente haviam curas, havia libertação, haviam pessoas sendo transformadas. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. É muito fácil servir a Deus hoje. É muito fácil servir a Deus hoje. Alguém teve que desviar o caminho para vir para cá, com medo de que alguém descobrisse que vocês eram cristãos e tentasse prender ou matar vocês? Alguém que trouxe uma Bíblia física teve que esconder a Bíblia em algum lugar, com medo de que se alguém te visse com uma Bíblia pudesse te dar uma pedrada, ou te bater, ou te matar, ou até te prender? Alguém tem que se esconder para poder orar ou cultuar a Deus? Alguém teve que fazer isso hoje? Ou no decorrer da semana, ou no mês, ou no ano, ou na sua vida? Por quê? Porque é fácil. E tão fácil é que eu posso escolher se eu vou para a igreja ou não. Que eu posso escolher se é um bom dia para ir para o culto ou não. Se tem alguma coisa mais importante para fazer ou não. Porque nós podemos definir as nossas prioridades. Se eu trabalho num lugar que eu posso ir ou não ir, chegar a hora que eu quiser ou não chegar a hora que eu quiser, eu decido, eu faço. E o apóstolo Paulo diz que apesar do sofrimento e da perseguição, a igreja havia recebido a mensagem com alegria e se tornaram imitadores, com a alegria que vem do Espírito Santo, se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Ou seja, apesar da perseguição, imagina o seguinte, que você se tornou cristão, alguém acha por bem entrar na sua casa e roubar tudo que é seu. Por quê? Porque ele não gosta de você. Você é um cristão. Então você é alguém menos importante e você não pode reclamar nada. É assim que era naquele tempo. E as pessoas deixavam de ser cristão por isso? Tem gente que deixa de ser cristão porque tem medo de passar luta. Tem gente que deixa de ser cristão por medo de passar prova. Tem gente que deixa de ser cristão por aprovação social.
Como que eu vou ficar com os meus amigos se eu falar que eu sou cristão? Como que eu vou ficar com a minha turma se eu falar que eu sou cristão? Quando você fala que você é cristão, você coloca um alvo na sua testa. Você já não pode falar mais coisas que você falava quando ninguém sabia que você era cristão. Você já não pode mais ter atitudes que você tinha quando ninguém sabia que você era cristão. Você já não pode mais fazer negócio da forma como você fazia quando todo mundo não sabia que você era cristão. Você coloca um alvo na sua testa. E aí Paulo está dizendo que apesar de tudo isso, eles estavam ali constantes, alegres com a mensagem que havia sido pregada. E olha que importante. Paulo diz assim, que eles haviam se tornado imitadores dele e do Senhor. A nossa vida, ela é baseada no exemplo, 100% no exemplo. A vida do cristão é baseada no exemplo. Tira o exemplo e você tirou o cristão. Entenda bem, tire o exemplo e você tirou o cristão. Se sentiriam bem, se a igreja inteira pensasse que Pastor Felipe, ele prega bem e as coisas que ele fala são coisas boas e verdadeiras. Mas se vocês soubessem que eu tenho negócios escusos, eu roubo pessoas, ou que eu tenho amante, ou que eu tenho filho fora do casamento, a Nicole descobriu que eu tenho um filho de 12 anos. E de repente você faz as contas por 2 anos, ele já era pastor, eu já estava na igreja. Não é um filho antes do casamento. Vocês se sentiriam bem? Vocês sentiriam que a mensagem é validada? Sim ou não? Mas eu deixei de falar alguma coisa que seja verdade? Eu deixei de falar alguma coisa que seja verdade? E por que a mensagem não pode ser validada? Eu posso falar a verdade, mas se a minha vida não expressar essa verdade que eu prego, a mensagem ela pode ser invalidada, não pela mensagem, mas por conta do mensageiro. Então, a mensagem é importante? É importante. O mensageiro também é. E muitas vezes as pessoas, elas no intuito de dizer que elas não precisam ter uma vida exemplar, elas vão falar assim, não olha para mim, olha para Cristo, porque eu sou falho, eu faço fofoca, eu minto, mas Cristo é perfeito. Não olha para mim não, porque eu faço coisas erradas, mas Cristo é perfeito. Se você não consegue entender que a sua vida é uma extensão da mensagem, porque você é o mensageiro, você é o veículo, você não serve para pregar. Porque Billy Graham, ele dizia assim, que nós devemos pregar com a nossa vida. E se preciso fosse, usar a Bíblia. A vida do cristão, para o Billy Graham, era mais importante do que a própria mensagem de Cristo. Entenda o seguinte, ele não está dizendo que a mensagem não é importante, mas que o mensageiro é igualmente importante. Vocês já precisaram fazer viagem de ônibus? Já precisaram? Já. Quando você entra no ônibus e você vê o motorista de gravatinha, aquela camisa azul bem passada, calça preta até com vinco aqui assim na calça, educado, sapato brilhando, educado, fino, sóbrio, você vai, a viagem, como que é a viagem? Você até dorme, você vai tranquilo. De repente, se você vê o motorista está com o cabelo todo desgrenhado, barba sem fazer, uma camisa que é baby look, assim, ó, mostrando assim a pontinha do umbigo, assim, bermuda e chinelo, e bêbado, você vai subir no ônibus? Não, mas o ônibus é bom. E se o ônibus estiver caindo aos pedaços? Importa? Importa. Então, o que significa, por que a gente está dizendo isso? Porque não é só o caminho é Cristo,
mas nós somos os veículos que a mensagem de Cristo é pregada. É através da minha vida que Deus vai falar. É através da vida do pastor Ricardo, é através da vida do André, é através da vida do Fernando. Por isso não adianta a gente falar, não olha para mim. Paulo dizia, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós temos que ser exemplo para as pessoas, e o primeiro exemplo que a gente tem que ser é para os da nossa casa. Um dia eu falei para o irmão da igreja, eu falei assim, você é pai, não é? Sou. Você ama a sua filha? Ama a minha filha. Eu falei assim, como você se sentiria se a sua filha casasse com alguém como você? Não, é uma pergunta. Como você se sentiria se a sua filha casasse com alguém como você? Para quem é pai aqui, pai de menina. Estou falando com o Robert, estou falando com o Rodrigo, estou falando com o Ribamar, estou falando com o André, estou falando com o Alex, estou falando com o pastor Ricardo, com o Leandro, com cada um de vocês. Com quem está em casa. Como você se sentiria se a sua filha casasse com uma pessoa igual a você, como você? Se você tivesse um genro, e seu genro fosse exatamente igual a você, isso seria bom ou ruim? Isso te preocupa ou te conforta? Porque é isso que acontece, André? É exatamente isso que acontece. Exatamente isso que acontece. A filha tem no pai um modelo do que é um homem, e ela vai casar com alguém que seja parecido com o pai. Um dia, eu estava vendo um podcast, um trecho de um corte de um podcast. O cara chegou, a mulher falou assim, homens são todos iguais, homem nenhum presta, homem é tudo farinha do mesmo saco. A primeira pergunta que o cara fez para ela, você tem pai? Ela falou, não. Falou assim, então sua opinião não vale. Porque o referencial que você tinha do que era ser um homem, você não tem. A sua opinião não vale, porque você não teve um pai, você não sabe o que é um homem. Então a gente precisa entender que a gente precisa ser exemplo, não só na igreja, mas na sociedade e principalmente na nossa casa. Um dia um filho chegou para o pai, para a mãe e falou assim, mãe, eu queria morar na igreja. E a mãe perguntou, por quê? Porque na igreja o papai é crente. Na igreja o papai não briga com a gente. Na igreja o papai não bate na gente. Na igreja o papai não fala palavrão. Ser crente aqui na igreja, onde está todo mundo aqui falando a mesma língua, todo mundo é crente, é muito fácil. Meio-dia de uma terça-feira no seu trabalho, na hora do almoço, você é o mesmo crente que você aqui no domingo, 10 horas da manhã? Você é o mesmo crente lá que é aqui? As pessoas de lá te enxergam da mesma forma que as pessoas daqui? Porque é isso que Paulo está dizendo, olha, sede meus imitadores e do Senhor. Vocês se tornaram, não é sede, olha só, vocês se tornaram. Com 20 dias, eles já tinham se tornado cristãos maduros. Já sabiam que era um modelo cristão. E aí ele vai dizer assim, com isso, olha só, com isso vocês se tornaram exemplo, não só para os irmãos da cidade de Tessalônica, mas também na Grécia e na Macedônia e na Acaia. Ou seja, todo lugar onde a fé de vocês tem chegado, as pessoas têm tido vocês como exemplo. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. As pessoas falam assim, olha, a igreja de Tessalônica lá está uma bênção. Eles abandonaram os ídolos, eles têm sido verdadeiros, amam uns aos outros. A igreja não tem fofoca, não tem disse-me-disse, a igreja está firme no Senhor. E aí isso acabou levando outras pessoas também a serem impactadas pela vida deles. A mensagem era a mesma, mas a vida deles fazia com que a mensagem tomasse um contorno diferente. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir.
Ou seja, a esperança deles estava em Cristo. A nossa esperança não tem que estar em ninguém, em nada, em nenhuma situação, circunstância. A nossa esperança tem que estar em Cristo. Onde toda dor tem fim, onde todo problema tem fim, onde toda preocupação tem fim, é na esperança de que Cristo voltará. E Cristo voltará. Hoje eu estava conversando com o pastor Ricardo, e ele falou assim, alguma novidade? Eu falei assim, a novidade é que Cristo vai voltar. E falta pouco tempo. Tudo que está acontecendo, irmãos, tudo que está acontecendo, não vai demorar muito tempo. Eu não creio que vai se levantar uma nova geração até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, maremotos, desastres naturais em todo o mundo. Nada disso é coincidência. Nada disso é coincidência. Essa semana, nos PGs, a dinâmica dos PGs foi sobre exemplo. Que a gente possa entender que nós precisamos ser exemplo para os de dentro e para os de fora. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Eu mandei um texto lá no grupo da igreja essa semana, porque surgiu ali uma pequena discussão, começaram a falar um monte de coisa. No dia seguinte, falou assim, oração, que é uma frase que é do Betel, até que Cristo seja formado em vós. Cristo está sendo formado em você? Qual fruto as pessoas têm se alimentado? Quando elas chegam perto de você, que é uma árvore frutífera. Um fruto bom, um fruto ruim. Amém? Que Deus possa falar mais aos vossos corações e que essa palavra possa falar com vocês também durante a semana. Seja um exemplo. Orem pelos da igreja, pelos de fora da igreja. Permaneçam, perseverem na unidade, no amor, em atos de amor uns aos outros. E tenham esperança